O elenco que o Mirassol montou esse ano é pra, pelo menos, estar ali brigando próximo. Minha opinião, eu acho que o Mirassol briga até por um acesso. Querendo ou não, porque é um elenco muito bom. Cortez, que já jogou pela seleção brasileira, então trouxe ali uma galerinha muito boa, né? Ah, verdade, verdade. Vários jogadores rodados, né? E tem a mescla também, né? Com os mais jovens, que o clube aqui, né? Tem essa característica de revelar bastante. Então tem essa mescla e eu tenho certeza que as coisas vão acontecer, cara. Claro que a gente entra no campeonato, primeiro ano que o Mirassol está disputando, né? E primeiro, né? Atingir aquela pontuação, né? Para acabar com qualquer risco, né? Que tem de rebaixamento e depois já pensar, né? Sonhar alto, né? Então os 10 primeiros deve ficar, não é possível. O elenco é pra isso. Não, sim. Mas eu acho que todo time entra assim primeiro, né? Pezinhos no chão, né? Jogar jogo, ponta a ponta, mas eu tenho certeza que ali a gente vai tá dando a vida pra conseguir algo maior. Você jogou Série B antes, né? Já joguei algumas cara. Já joguei umas 5, eu acho. 4, 5. Por onde você passou pela Série B? Tombense não. Tava na C. Boa, Botafogo de Ribeirão, joguei 2 temporadas. CSA e agora Mirassol, né? Sim. Eu queria que você falasse... 5. Queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre a sua passagem pela Holanda, né? Porque... Eu ia perguntar isso também. Porque, cara... Vai ser muito história boa. A gente fica imaginando assim, por exemplo... A gente tem, por eu ser corintiano, né? Eu tenho as histórias, por exemplo, do Cássio. Sim. Que inclusive você falou que lá você já era contra, né, os times, não era isso? Verdade. E aí, assim, o Cássio, pô, ele tava lá no Sul, foi embora, ninguém nem imaginava onde ele tava e tal, né? E depois que ele voltou. E aí a gente fica imaginando assim, bom, a Holanda, você pensa em 2 times, 3 times só, mas não, lá tem um campeonato bem puxado também. Verdade, é um campeonato competitivo, apesar de, tipo assim, as primeiras colocações ser mais ou menos mesmo, sabe? Sim. Tem o Ajax, que é muito forte, o Feyenoord, né, e o PSV, que são os 3, assim, mais fortes. Assim, que é o time que você jogou. Isso, do campeonato. Mas é um campeonato, assim, muito bom. Você vê muito jogador saindo dali para ir para uma, sei lá, uma liga ali da Inglaterra, né? Ou até mesmo Itália. Você vê assim muitos jogadores saindo para times top, sabe? Igual que quando teve a Copa aqui no Brasil, tinha praticamente, acho que 7 jogadores que estavam no Feyenoord comigo, que veio com a seleção da Holanda aqui. Então, e tipo assim, não tinha mais nenhum da Holanda. Tava ou na Inglaterra, ou na Itália, na Alemanha, né? Os campeonatos assim mais top, né? Então, ali sai muito jogador, cara. É um campeonato, assim, muito bom, que eu gostei bastante, né? 4 anos, assim, eu falo que eu cresci muito, não só dentro de campo, mas fora, que eu acho que pela cultura é diferente. Pela cultura, né? Por eu ter ido novo também, né? Amadureci bastante. Minha esposa foi comigo desde aquela época, né? Então, tipo assim, ia meus pais, mas a gente enfrentou muita coisa, assim, sozinho, sendo muito novo, né? Então... eu acho que eu amadureci bastante ali, cara. Como que foi pra você a hora que você chegou lá? Que é outra cultura, outra língua. Qual que foi essa experiência? Brasileiro nesse time que você tava ou não? Tinha. Tinha o André Bahia, que é um zagueiro que jogou no Flamengo. Sim. Acho que ele voltou, ele jogou no Botafogo, se eu não me engano. E quando eu cheguei, tava chegando outro jogador também, o David, que tava indo do Vitória da Bahia. O apelido dele era Manteiga. A gente tava chegando praticamente junto, da mesma idade. E tinha uma cozinheira brasileira, então... isso, a lista brasileira tava ali, então. Uma senhora muito... nossa, me ajudou muito, a Norma. Ela vivia muitos anos lá na Holanda, brasileira mesmo. E então, pra mim, assim, questão de adaptação foi boa por isso, né? E ali no começo me ajudaram demais, tanto o Bahia quanto a Norma. Quanto o assessor também de imprensa lá que falava português, apesar de ser holandês, falava vários idiomas, né? E eu também me preparei um pouco, né? Quando eu fiquei sabendo que eu iria para a Holanda, então eu estudei um pouquinho holandês. E isso aí me ajudou muito, porque brasileiro tem uma fama de ser um pouquinho preguiçoso, às vezes fica lá muito tempo e não aprende a língua.
às vezes preza muito pelo inglês, não tiro também assim a razão deles, Sim. mas na época eu prezei muito pelo holandês, então já fui sabendo algumas coisas. Tanto é que no primeiro dia eles, nossa, mas você já tá falando algumas coisas em holandês, porque eu me apresentava em tinha holandês, estudado perguntava antes. as coisas em Não, legal que eles holandês, o veem até o básico. respeito que você tem pelo clube e pelo país, né? Sim, e sem contar que eu fui sem um contrato totalmente assinado, porque eu era de menor. Então aquilo ali, tipo assim, pra mim foi muito Menor bom. de Com idade. 17 anos, então. O que acontece? Eu tava disputando o brasileiro daquela época e eu faço aniversário em dezembro. Aí veio a proposta no meio do ano pra mim ir. Só que eu tava indo no banco do Atlético Mineiro no brasileiro. Aqui então o Atlético não liberou pra mim ir e também não poderia assinar o contrato. Aí esperamos acabar o campeonato pra mim viajar, mas tudo definido, mas sem assinar o contrato. Eles também queriam ver, pelo que parece, tipo assim, treinar lá, eles falam período de adaptação e tal, Sim, sim. que é 1 semana, 2 semanas. Mas graças a Deus viajei com 1 semana lá e eles quiseram e tal, e eu assinei o contrato de 4 anos e meio no dia do meu aniversário. Olha, apresentando. Lá, Que top. De 18 ainda, né? de 18. Apresentando. Aí assinei o contrato, deu tudo certo, né? Mas foi uma experiência assim sensacional. Eu falo que eu levo pra vida, né? É uma cultura totalmente diferente. Você se sente jogador porque é impressionante, cara. Eles têm uma divisão assim. Você é jogador ali, tá participando, beleza. Mas acabou o jogo, você é uma pessoa normal, sabe? Te respeitam bastante, Isso é importante. né? Como ser Então, como ser humano. Aqui, poxa, você perde um jogo, você não pode ir na rua, sabe? Não pode ir no Dependendo restaurante comer. que não você pode já- ser, acaba sendo privado de muitas coisas. Claro que é uma profissão que a gente escolheu, né? Sim. Uma profissão, a gente sabe que acontece essas coisas, mas eu acho que também poderia ser diferente, né? Tem muita coação de jogador, né? O jogador é coagido na rua, família Sim, ameaçada, sim, entendeu? sim. Confunde muito aqui. A gente teve recentemente agora o caso do Internacional, Sim, né? a invasão Deus, com uma criança, cara. Triste, Aquilo triste, ali. situação não- triste. Ele não é torcedor, que ele é um vândalo disfarçado de torcedor. Mas assim, contrapartida, quando a gente também tem um lado bom, que é o seguinte, a torcida aqui no Brasil, ela é muito calorosa, ela ajuda. Lá na Holanda também se sentia isso? Como é que é o torcedor holandês? Cara, eu senti pelo fato de eu ter ido por, tipo assim, um dos maiores clubes lá, né? Que são os de maiores torcida. Tanto de torcida quanto de cidade. Questão de... Porque tem o Ajax em Amsterdã e tem o Feyenoord em Roterdã. Além de É perto futebol... da cidade? 40 minutos, 40 mais ou minutinhos. menos. 40 minutos. Além de cidade, eles têm também... Além de futebol, eles também têm Rivalidade. a rivalidade de Rivalidade de cidade. cidade. Qual que é a melhor? Eu prefiro Roterdã, tava no fato que eu Por que será, hein? Por que será? Mas porque, até pelo fato de Amsterdã é muito conhecida por ser capital e também, Sim. tipo assim, é muita bagunça, cara. É muita bagunça. Roterdã é parecido com Amsterdã, só que é mais tranquilo, mais limpa. Também, assim, tem um porto lá que é uma cidade turística também, assim. Mas é menos bagunça, então eu preferia Roterdã. Mas lá tem uma rivalidade, então eu vi essa questão da torcida pelos fatos, sabe? Até os anos que eu tive lá, praticamente, se eu não me engano, só no último ano que pôde ir torcida rival. Porque o bicho pegava, cara. mesmo? O bicho pegava. É os Então, ultras que falam, não é? não sei se lá chega a ser eles, mas era bem complicado, cara. Até hoje, assim, é bem complicado. E lá, tipo assim, por jogo, eles já compram o passaporte pro ano todo. Então, você vai jogar qualquer jogo com um time pequeno, é Estádio 50 lotado. mil, É. 45 mil, 50 mil, entendeu? Então, eu senti... Pra você ter um exemplo, lá tem apresentação na temporada, né? O primeiro treino, a gente fazia o treinamento com o uniforme de jogo. Os contratados chegavam de helicóptero ou descia de rapel. Sempre tinha alguma coisa. Ou entrava de bicicleta. Sempre Mas tinha tinha que ser alguma marcante. Tinha que ser marcante. Na verdade, os novos contratados chegavam de helicóptero. Você chegou de helicóptero? Não, porque eu fui no meio da temporada. Olha. Fui no meio Chegou da de temporada. bicicleta. Bicicleta. Mas chegou o final do ano, era época do calor lá, né? Já. Pelo menos não chegou de casa Não, no frio, no né? final do ano lá é inverno. É o É inverno, ao contrário. contrário. É Aqui inverno. que é calor, verdade. Tanto é que eu viajei em dezembro, cheguei lá, cara. Cheguei tinha treino, tava nevando. Aí eu, opa, hoje não vai ter treino, né? Pensando. Não. Aí ver. eles iam, trocavam o saco de bola por um saco de bola laranja.
pra ver melhor Pra e tal, enxergar. né? Aí eu, que isso? Tipo, Não é o uma calor daqui. novidade pra mim, né?